Então, gente, nós temos esse grupo que vai sair daqui do Brasil em janeiro e a gente já começa a ter aqui algumas pessoas nos perguntando quais são as escolas, como vai ser essa visita. É, então, a gente tem aí algumas novidades para trazer para vocês. Primeiro, quero começar compartilhando tela, explicando como vai ser essa missão. A gente tem uma missão bastante dinâmica, aonde as pessoas vão poder vivenciar diferentes momentos dessa experiência da missão de educadores na Inglaterra. Primeira coisa que nós queremos é identificar o perfil de cada um de vocês. Quem são, as pessoas que estarão conosco nessa missão e o que é que cada um está buscando. Então, vou compartilhar aqui a nossa página, né, da missão. Não sei se todo mundo teve oportunidade de ver, mas aqui a gente descreve um pouquinho qual vai ser a experiência proposta dessa missão. É claro que visitar a Beth Londres é uma possibilidade, mas eu diria que ela não é o principal dessa missão, tá? A gente criou dentro da estrutura da proposta três trilhas, tentando atender as pessoas que estão interessadas em participar a partir dessas três trilhas, é, qual é o interesse de cada um. Então, na primeira trilha, e aí é um grupo de pessoas que está interessado e que tem um foco maior em visitar universidades e entender os processos de high school, que tem foco em ensino médio aqui no Brasil, em admissão de universidades internacionais, os counselors, né, que estão buscando entender mais as admissões nas grandes universidades do Reino Unido, universidades do Russell Group, que nós estamos já alinhando, né, o calendário para nos receber. Então, vai ter uma trilha, esse grupo de pessoas mais focados em visitar as universidades, conversar com os admissions offices dessas instituições e também entender como é o processo do final do ensino médio na Inglaterra, né? O high school e o sixth form, que é o sixth college, a parte final, né? Um pouco mais detalhado a questão do A-Level, do GCSE, que são as provas finais, o IB, como é que tudo se estrutura na Inglaterra. Então, as pessoas que estão interessadas nesse foco, esse é a trilha número um. Tem gente que fala: não quero saber de universidade, minha questão é educação básica, é eu olhar um pouco para minha escola cada vez mais, contribuindo com o processo bilíngue da minha escola. Eu quero entender como funciona todo o K-12, que vai desde o primeiro ano do Fundo 1 até o ensino médio, olhar um pouco para as metodologias que eles estão usando na Inglaterra. Essa é a trilha 2. Então, um foco mais em conhecer a educação britânica em todos os seus detalhes e um pouco mais aprofundado nas questões ligadas à prática da educação básica. E a trilha 3 está focada em educação infantil, em educação especial. Então, a gente vai falar um pouco mais do socioemocional, do desenvolvimento infantil, das questões de inclusão, que tem cases maravilhosos lá na Inglaterra. Então, essas são as escolas que vão receber as pessoas e que a gente tem aí um foco mais na trilha 3. Então, a partir dessas três trilhas, as pessoas podem definir o trajeto, né, a trilha que quer aprofundar, e a gente vai ter visitas específicas com escolas referências na Inglaterra, com universidades referências, com experiências e projetos de fato bastante inovadores,
para trazer essas experiências para vocês. Nós também vamos ter no final, então, a visita à Beth Londres, que vai acontecer nessa mesma data e, portanto, estando lá, Ah, a gente olha. foca nessa experiência, né, de conhecer e entender quem são os grandes players da educação. Então, eu estou chamando a atenção disso porque a gente criou três trilhas, mas dois tipos de grupos. A gente tem o primeiro grupo, que é um grupo de 11 dias, que sai do Brasil no dia 13 de janeiro, que é uma terça-feira, e os dois grupos voltam juntos no dia 24, que é no sábado. Então, essa turma que vai ficar lá 11 dias, a gente chama de turma premium, ela vai ter um pouco mais de dias de visitas e de experiências dentro da trilha. Ah, mas eu não consigo sair daqui na terça, só consigo sair daqui no fim de semana. Então, você pode sair no fim de semana e aí você vai ter do dia 17 até o dia 24, são 7 dias, para fazer essa mesma trilha com escola, porque a gente não vai todo mundo para o mesmo lugar, a gente vai ter grupos separados e aí as pessoas vão visitar a programação de acordo com a trilha que escolheu na data em que tiver lá, tá? Então, assim que ficou desenhado. E se a gente quiser olhar com mais detalhe um roteiro do que vai acontecer, ficou assim. No dia 13 de janeiro, o grupo sai do Brasil, o primeiro grupo, que é a turma premium. Do dia 14 ao dia 17, a gente tem as visitas às instituições de ensino conforme a trilha escolhida. Todos ficam no mesmo hotel, então a gente já tem um bloqueio para o grupo todo. E as pessoas vão receber previamente o seu roteiro, mas do dia 14 ao dia 17 vão ter essas visitas. No dia 17, que é o sábado, a turma Gold sai do Brasil. Então, é um sábado que a gente está deixando aí para as pessoas fazerem ainda algum compromisso de manhã que já está lá em Londres, mas tem a turma que está saindo do Brasil no sábado. O domingo, a turma Gold está chegando. Então, a turma Premium, que já está lá, tem o dia livre. E no domingo está chegando a turma que saiu no sábado. Na segunda-feira, do dia 19 e o dia 20, vamos ter mais visitas às instituições, e aí com a turma Premium e Gold junto. 21 e 22 é a Bet UK, então a gente vai participar da Bet UK com direito a lounge VIP para os brasileiros, com direito a curadoria para as palestras e apoio da nossa equipe, da equipe de empresas que estão organizando todo esse processo, para poder fazer as visitas certas e conhecer os parceiros certos que mais interessam. No dia 23, que é sexta-feira, ainda tem um roteiro de visitas para todo mundo. E aí a gente tem um jantar de encerramento no final e no dia 24 todos voltamos. Quais são os diferenciais dessa missão? Vamos visitar instituições de ensino renomadas, desde educação infantil até o ensino superior. Então, experiências e visitas que a gente está conseguindo abrir e que são realmente muito diferenciadas, exclusivas. Quem está na trilha 1 vai ter contato com admissions offices, com diretores de escolas britânicas nos últimos anos para entender um pouco mais. O nosso evento ele está todo guardado para um grupo exclusivo de educadores, então a gente está focando em levar só educadores, e aí vai ter muito network com parceiros lá locais e com educadores do Brasil. É, a imersão na tecnologia educacional e em metodologias ativas, porque nós vamos ver muito isso. Tem a participação na Bet UK com curadoria e lounge VIP dentro da Bet. E para todos vai haver um certificado de participação no final, tá? Então a gente está aqui dividindo, né, em duas turmas. Os valores estão descritos também nesse site. A gente já tem aí alguns
parceiros que estão tanto escolas confirmando presença, quanto empresas que vão nos receber lá, edtechs ou empresas de tecnologia, que querem nos propiciar uma experiência muito diferenciada e que a gente já está fazendo ali os tratados e os combinados. A gente tem um limite de número de pessoas para receber esse grupo. A gente está fechado num total para as 3 trilhas em 50 participantes. A gente tem alguns que já estão dentro de outros grupos, por exemplo, o EducBank já tem um grupo de educadores que está levando e que já tem fechado uma cota, uma quantidade dessas vagas. A gente tem a Edify, que também tem um outro grupo e que já tem parte dessas vagas. Então, a gente está aqui tirando dúvidas. A cada 15 dias a gente chama todo mundo de novo para contar quais são as novidades, o que que a gente já tem fechado. E isso vai começar a acontecer a partir de agosto, é, de uma forma mais constante, né? Pelo menos a cada 2 semanas a gente vai ter informes, a gente vai ter materiais, papers, onde a gente vai começar a contar um pouco de quem são as escolas, do sistema educacional de Londres, para vocês terem todas essas informações. Então, tudo que está incluso aqui está aqui nessas duas opções, porém não inclui, gente, os bilhetes aéreos. Só que nós já temos bloqueio para vocês. Então, apesar dos valores estarem subindo, né? E a gente sabe que companhia aérea é assim, quanto mais perto vai ficando mais caro, a gente fez uma quantidade de bloqueio. Óbvio que não é para todo mundo, até porque bloqueio implica em todo mundo ir na mesma data e voltar na mesma data. Tem gente que ou quer ir antes ou quer esticar mais um pouco depois. Então as pessoas podem ficar livres, mas a gente conseguiu aí algum bloqueio para que vocês tenham também essa facilidade em decidindo mais rápido, consegue já ter essas reservas que já estão com valores negociados em voos direto para Londres. A gente tem hoje um voo da Bridge que está bloqueado, mas não é muito, né? Uma quantidade aí que não é suficiente para todos, mas que até porque a gente sabe que cada um vai fazer uma escolha, mas tem também a possibilidade de fazer escala em Roma, escala em Lisboa, enfim, um voo direto. A gente ainda está com preço muito bom, mais barato do que com escala, mas tem poucas, então é outra coisa para se resolver rapidamente, né? Algumas pessoas querem quarto individual, não querem compartilhar com alguém. Então aí tem uma taxa, dependendo do qual grupo que você tá, mas no mais é um custo bastante enxuto, que basicamente cobre o custo de hospedagem, de hotel e o jantar e seguro, né? A gente está fazendo isso realmente para poder levar pessoas com a gente e poder compartilhar dessa experiência que a gente entende que vai ser extremamente rica e proveitosa para todos.